Pessoal, bom dia, tudo bem? É, Hoje a gente vai dar continuidade naquela aula que a gente começou semana passada, falando a respeito um pouco de lista de compras, tá? É, eu vou tentar mostrar aqui através do Excel como que a gente consegue fazer essa lista, tá? O Excel, na verdade, é só uma ferramenta que eu vou usar para facilitar para vocês visualizarem, mas tudo bem quem fez no papel, eu vou dar depois o retorno individualmente para cada um, o que vocês me entregaram, mas aqui eu estou dando uma visão geral como que uma das formas de ter feito essa lista de compra e os cuidados que a gente tem que ter, tá? Então, para facilitar, eu anotei aqui as receitas que foi solicitada no livro, né? Então aqui, por exemplo, a floresta negra era para ser feita 5 vezes essa receita, tá? Então, o que a gente sempre tem que ter primeiro para fazer a lista de compra? Então, a quantidade que eu preciso dessa receita, então eu precisava de 5 vezes a floresta negra, 3 vezes a torta de maçã, 8 vezes a do petit gâteau e 5 vezes a do creme brulee, tá? Anotei todos os ingredientes que eu precisava, ok? E as quantidades totais. Então aqui é a quantidade individual que falava e aqui é a quantidade total que eu preciso. E agora eu preciso jogar todas essas informações para quê? Para essa lista de compra. Lembrando, pessoal, essa lista é um modelo que a gente usa no Senac, mas no seu dia a dia a gente pode criar outras listas, outras planilhas, pode ser manual. O importante é a gente ficar atento à questão das informações, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar só, isso aqui não era obrigatório preencher, né, que era da questão do curso, mas eu vou colocar aqui o nome do curso, tá, que é o de vocês. Vamos dizer que vocês teriam algum evento, por exemplo, casamento no dia 30 de julho, aí você anotaria ali alguma coisa com relação aqui àquela lista de compra. Então aqui quem é o responsável, então que nem aqui eu falei a data, vai ser alguma coisa que vai acontecer no dia 30, então estou inventando aqui 30 de julho, tá? Que é importante quando que eu vou precisar daquilo, ok? Então aqui a descrição do produto, alguma observação, quantidade, unidade de medida, quantidade a comprar após conferência, isso aqui é que a gente utiliza no Senac, mas a gente pode utilizar dentro da nossa empresa ou da gente for comprar, tá? Isso aqui já traz alguma questão do que vocês estavam em dúvida, que alguns me perguntaram. Vamos dizer, por exemplo, eu preciso colocar, sei lá, vamos ver quanto de sal a gente vai usar. Vamos dizer que vai usar 100 gramas de sal. Eu preciso pôr para comprar 1 quilo de sal. Às vezes, o que é interessante? Eu vou, confiro o que eu já tenho disponível no meu estoque, na minha empresa, para depois ver se realmente eu preciso comprar. Por isso que não é legal pôr 1 quilo de sal aqui. Porque às vezes eu tenho lá aberto um sal que só o sal tem aberto lá 300 gramas, então aquelas 300 dá para suprir aquelas 100 gramas que eu preciso, tá? Então essa quantidade de comprar a gente não vai utilizar hoje, mas era só para a gente pensar nisso, que é para a gente colocar a questão que tem no estoque para ver realmente, porque às vezes você tem algum produto que já está aberto lá, que você não usou tudo, então a gente vai abatendo disso, tá? Da legenda dos não perecíveis, hortifruti, laticínios e proteínas, eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui que a gente tem as cores na hora de ir preenchendo. Daí depois a gente vai ter mais uma aula para detalhar melhor um pouco a respeito disso, ok? Então, primeiro aqui, às vezes vocês ficarem um pouco com dúvida da questão do Excel, não se apegue tanto, tá? Porque o importante é entender como que a gente está fazendo. Então aqui, ó, eu vou copiar esses ingredientes. A gente vai falar de um por um daqui a pouquinho, para cá para facilitar, ok? Vou copiar aqui as quantidades, aqui ó, a quantidade total, né? Então aqui, por exemplo, o açúcar refinado era 110 vezes 5, eu preciso de 550 dele. Então vou copiar essa quantidade. Tá. E aqui, o que acontece? Aqui ele está em quilo, né? Então a gente vai transformar todos eles em grama, né? Então a gente já vai só arrumar aqui para vocês verem que lá está desconfigurado, tá? Mas não tem problema não. A gente já vai anotando aqui em grama para ficar mais fácil, certo? Então aqui, ó, vou trocar para vocês. Aqui está em quilo, então a gente já vai pôr em gramas, tá? Para ficar mais fácil. Aqui.
é 175 gramas. Aqui vai ser 1.500, 2 quilos, 10 gramas, 600 gramas, 15 gramas, 250, 750, 375, 550 e 1.500. Para não ficar confuso, eu vou tirar esse monte de zero daqui que às vezes o Excel apresenta, tá? E aí ficou aqui, ó, mais fácil para a gente ver. Então, vou copiar essas informações, por tudo aqui em gramas. Por que depende, às vezes, vai usar em quilo ou em grama? Não importa muito. O importante é que a relação que está aqui, ó, em unidade condiza com o que está aqui. Então, vamos dizer que eu tivesse escrito aqui 550 e colocasse quilo aqui, estaria errado. Eu ia comprar 550 quilos de açúcar refinado. Tá? Então, agora a gente vai ver se todos os produtos estão no lugar certo aqui dessa planilha, tá? Por causa da questão da legendinha que a gente tem lá em cima. Porque é para a gente pensar que é um pouco mais fácil quando a gente vai fazer a compra. Se a gente geralmente tem os não perecíveis em um lugar, os perecíveis em outros alimentos, eles geralmente ficam juntos, tá? Então, a gente observando aqui cada um dos ingredientes, o que a gente tem? Primeiro deles é o açúcar impalpável que estava lá na receita. Lá estava escrito QB. Aqui, ó, a gente vê QB. O que é o QB? É quanto baste, tá? Algumas pessoas perguntaram, a gente chegou a falar naquela aula de pesos e medidas, que a gente ficou vendo como funciona a balança, vendo algumas medidas. O QB é quanto baste, seria a mesma coisa que o agosto, tá? Nesse caso, como o açúcar impalpável é para polvilhar um pouco, ele não é uma coisa que vai fazer tanta diferença na massa, que é o que acontece, por exemplo, aqui no cacau em pó. No petit gâteau, ele é usado para untar as forminhas. Então, não dá para determinar exatamente a quantidade. Então, como que vai funcionar nessa hora? A gente tem que ter um certo chute aí numa primeira vez, mas é bom a gente anotar para também não ter um desperdício, né? De mais ou menos quanto que se utilizou uma vez, para depois você também ter sempre mais ou menos a mesma ideia. Isso é importante até para as aulas práticas. Vamos tentando ir anotando quanto que a gente usou para untar, por exemplo, as formas das assadeiras, pelo menos para a gente ter uma ideia para comprar, tá? Então aqui são 5 receitas de floresta negra. Eu vou colocar mais ou menos uma quantidade um pouco alta, vou pôr 500 gramas, tá? Mas pensando que isso vai ser suficiente para todos os bolos, tá bom? Então aqui depois o açúcar refinado 550 gramas, cacau em pó, então aqui ó, lembra que a gente falou detalhamento, cacau em pó 175 gramas. O que faltaria de informação aqui? Eu colocaria cacau 100%, porque às vezes a pessoa pode ir no mercado e pode comprar, tá lá escrito cacau em pó e depois embaixo 50%. Alguns vêm escrito chocolate em pó. Então é bom a gente ter o máximo de informação possível para não ter erro. Aqui, cereja fresca. Cereja fresca não é um produto não perecível, é um hortifruti, é uma fruta. Então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes se está aqui a pessoa pode pensar cereja fresca, mas a pessoa pode comprar em conserva. Então a gente vai tirar ela daqui e vai colocar aqui no verdinho, tá? Que é um produto, é um hortifruti, né? Uma fruta. Eu vou retirar daqui. Chocolate 50% cacau raspa. Isso estava escrito na receita. É uma outra questão. Existe como comprar chocolate em raspas? Não existe, tá? A gente tem que comprar ele em barra para fazer as raspas. Então eu vou tirar essas raspas daqui e vou escrever em barra, tá? Porque às vezes pode achar, por exemplo, a Calibô tem 50%, só que é em gotas. Vamos supor que aí a pessoa comprou chocolate 50% cacau em gotas. Como que eu faço as raspas com gotas? Não tem como fazer. Eu teria que daí
na verdade, derreter esse chocolate, temperar, cristalizar tudo ele para tirar as raspas. Um que está em barra é muito mais rápido para me tirar essas raspas. Creme de leite fresco, a gente tem ele na parte de laticínios, então eu vou retirar daqui e vou jogar para cá. O creme de leite também a gente compra ele de várias medidas. Tem garrafinha de meio litro, tem garrafinha de 1 litro, mas ele vem com peso em gramas também, vem escrito. Geralmente aqui uma garrafa tem em média aquela mais comum, geralmente tem 550 gramas ou 1 quilo. Então dá para comprar em gramas, não tem problema deixar desse jeito. Então vou retirar daqui. Essência de baunilha já é mais difícil a gente encontrar em gramas. Então, nesse caso, eu deixaria aqui em ml, tá? Líquidos, a gente falou isso lá naquela aula de pesos e medidas. Geralmente, quase todo líquido é o mesmo tanto do quilo. Então, 1 litro de água pesa 1 quilo, tá? Então, a gente tem algumas pequenas diferenças, mas a essência 10 ml seria mais ou menos 10 gramas. Farinha de trigo, 600 gramas, ok. Fermento químico em pó, 15 gramas. Aguardente de cereja, também aqui a gente coloca em ml, porque é difícil você achar alguma garrafa que vem em grama. Leite integral, mesma coisa, a gente vai colocar em ml, apesar da receita falar em grama. Manteiga, a gente tem a manteiga como um laticínio, né? Então vou jogar ela para cá, ok? Tirar. Os ovos, bastante gente pecou nisso, eu cheguei a falar naquela aula lá. Tem como eu comprar 550 gramas de ovos? Não existe como comprar isso aqui. A gente tem que comprar o ovo em unidade. Então eu venho aqui e vou pensar. Se cada ovo pesa em média 50 gramas, então eu vou ver, ó, tá dando 11 ovos. Como não dá para exatamente ter a certeza do peso de cada ovo, às vezes a gente tem que pôr um pouco a mais nesse ovo. Eu vou pôr um ovo a mais aqui para não ter uma certeza que não vai faltar, porque a gente vai ter que fazer em peso ele, tá? Que aqui é unidade, eu coloquei unidade desse, tá? Então eu posso pegar esse ovo, o ovo, a gente vai jogar aqui junto com o hortifruti, que é onde geralmente a gente compra ovo no supermercado. Então essa divisão aqui que a gente tem de não perecíveis, hortifruti, laticínios e proteínas, é muito pensando quando você chega no supermercado, onde fica aquele item? Geralmente ele fica lá na parte de hortifruti, geralmente ele fica ali na geladeira, geralmente ele fica na parte do açougue, ou ele fica nas prateleiras normais não perecíveis. Então é importante a gente tomar esse cuidado. Então aqui eu anotei os ingredientes já separados da primeira receita, que é a do bolo Floresta Negra, tá? Então estou começando a fazer a lista. Agora eu vou tentar trazer das outras receitas, tá? Não se preocupe muito, depois sim, se precisar a gente pode ter um pouco mais de informação, uma aulinha do Excel, se vocês precisarem de ajuda nisso, mas o foco agora não é isso, tá? Agora é mais a gente ver das receitas, tá? Então, vamos jogar agora as outras receitas. A torta de maçã tem uma questãozinha. Lá fala massa brisée sucré e fala que é meio quilo, tá? Como que eu faço para comprar essa massa? Eu não consigo comprar pronta, então eu teria que buscar lá na página que fala da massa brisée sucré, ver os ingredientes que precisam para uma receita e multiplicar para 3. Porque está escrito que rende em média meio quilo. Se a torta de maçã pede meio quilo, é só multiplicar por 3, que vai ser a mesma quantidade. Tá? Então vou copiar esses ingredientes para lá também. Quem for fazendo manual, às vezes é até mais tranquilo para ir fazendo esse comparativo, tá? Só copiar de novo, que tem que copiar separado. Aqui. Primeiro eu copio os ingredientes. Agora eu vou copiar as quantidades totais, tá? Aqui está em quilo, por isso que está 0,080 quilos. Aqui 240 gramas. É bom para a gente ver essa questão da diferença. Pessoal, isso é o mais importante, é a gente entender como eu escrevo a unidade de medida. Tá? Isso aqui a gente vai cobrar muito. E isso é uma coisa que vocês podem tirar dúvida toda a aula. Ó, olhou na receita, vê como aquilo está escrito, vê como aquilo funciona, porque isso pode dar muita diferença. Tá? Aqui primeiro eu vou pôr tudo em grama e depois a gente vai organizar. Tá? Aqui foi até a uva passa.
E aqui os ingredientes da massa, tá? Então vamos lá. Só aqui. Então, açúcar refinado 240 gramas, ok. Amido de milho 30, canela em pó 3. Maçã teria que vir para cá na parte do hortifruti. Aí a dúvida, que tipo de maçã você quer? Tá? Maçã gala, maçã fuji, maçã argentina. Eu vou pôr uma maçã argentina aqui, mas podia ser outra, que ali na receita não fala. Mas é bom a gente especificar. Vamos dizer que aqui, tá vendo? Fala observação, marca. Pode ser a maçã gala. Tá? Então é um exemplo aí que eu tô colocando. Que se não achar Argentina, pode ser a gala. Podia só para a pessoa ter outras possibilidades. Tá? Então aqui, 1.200. Ok? Voltando aqui, tá? A maçã a gente já colocou. Manteiga, aqui ó, observação, manteiga sem sal, é importante colocar essa informação, tá? Na outra já estava. Depois, no final, a gente faz uma junção de tudo, para vocês entenderem. Noz moscado, lá na receita falava 0,0, meio grama, na verdade, não era nem 1 grama. E aí, se eu colocasse meio grama, como que a pessoa ia conseguir comprar meio grama? Não tem como, né? Então, eu arredondei para 1. E aí, como era 1 vezes 3, ficou 3. Na verdade, daria 1,5. Mas vamos deixar 3 porque garante que eu vou ter o suficiente. Porque é difícil a gente comprar uma quantidade pequena assim. Então, tem que tomar esse cuidado. Tá? Então, noz moscada tá aqui. Os ovos, 90. Lembra? A mesma coisa. Deixa eu puxar ele aqui para a parte do chute. 90 daria em torno de 2 unidades. Tá? Cada unidade pesa 50, então a gente aí tem uma margenzinha. Tá? Então, vou tirar os ovos daqui. Sal, suco de limão, outra coisa importante. O limão, como que a gente compra? Consegue comprar em suco? Até que consegue. Hoje em dia a gente tem o limão para vender em suco, mas é difícil, não é todo lugar que você acha, em os que são industrializados. Então a gente vai pôr o limão aqui. Eu quero nessa receita o limão siciliano. E aí, quanto que equivale 18 gramas? Aí isso é questão da gente também ter esse estudo e ficar vendo mais ou menos, tô fazendo várias vezes a mesma receita de bolo de laranja, por exemplo. Já ter uma ideia de quanto pesa o suco da laranja, tá? O do limão também, para não ficar sobrando nem muito, nem pouco. 18 gramas, um limão é suficiente, né, para chegar nessa quantidade. Mas é bom a gente ter já mais ou menos essa média. Lógico que um limão pode ter mais suco que o outro, então a gente tem que tomar um pouco desse cuidado, tá bom? Vamos lá, então suco de limão. Uva passa com rum, fala embevecido com rum. Você também não vai escrever aqui na lista de compra uva passa com rum, você vai escrever uva passa. Qual que você quer? A preta, a branca, então é importante estar escrito. E eu vou colocar aqui, ó, acrescentar uma linha e vou colocar o rum. O rum também a gente pode dar uma pesquisada. Tem rum ouro, rum prata, tem marcas diferentes, a gente pode pôr essa informação. O que é importante, pessoal? É pensar quanto que eu vou precisar para hidratar 75 gramas de uva passa. Então, vou pôr mais ou menos 100 ml. Quando a gente está acostumado a fazer lista, você acaba criando uma certa aptidão com algumas quantidades. Quando a gente não sabe, a gente pode pesquisar na internet, pode ver medidas, você vê lá na internet quanto vem numa garrafa de rum, aí você tenta dar uma olhada. Lembra que o rum é mais ou menos a mesma densidade que a água, então eu posso pegar, pesar um pouco de água e ver quanto que seria 100 gramas de água. Será que cobre? Então a gente pode fazer essas associações inicialmente para conseguir entender essas quantidades, tá? A manteiga sem sal, vou puxar lá para baixo. Deixa eu tirar aqui, que é tudo laticínio, que a gente provavelmente não vai precisar de proteína na confeitaria.
Já levei a manteiga sem sal. Os ovos aqui, ó, tá vendo? Seria a quantidade de 3 ovos, certo? E eu vou, de vez eu por 3, vou por 4, por garantia de questão de peso do ovo. Nessa, que nem o ovo, não é um problema às vezes sobrar um, sobrar dois, que o ovo sempre pode ter um estragado, não que a gente não consegue visualizar. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, coisas que é por quilo, quilo seco, eu tô dizendo assim, desculpa, tipo açúcar. Quase é muito difícil ter um açúcar estragado. A gente nunca vai ficar contando com isso. É mais os produtos que a gente encontra como hortifruti que a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então agora eu vou trazer as duas últimas receitas para a gente ir mais rapidinho aqui, que daí a gente faz a junção final dessa lista de compras, tá? Essa aqui é mais parte de... Eu sou meio perfeccionista às vezes com relação a Excel, pode ficar deixando tudo certinho. Então vou copiar aqui os ingredientes do petit gâteau, que era vezes 8, do creme brulee, e agora as quantidades. Ali que está com ponto de interrogação aqui é no cacau em pó, que aí eu coloquei o quanto basta. E no creme brulee o açúcar demerara. Vou explicar já do açúcar demerara na hora que chegar nele. Tudo em gramas, tudo bonitinho. Então vamos lá, açúcar ok. O cacau em pó é para untar as forminhas. Não se fala quantidade, então vou ter que pensar em uma caixinha, aquela caixinha de cacau em pó do padre, lá tem em torno de 200 gramas, aquilo lá é suficiente para untar, então vou pôr 200 gramas. Chocolate 70% cacau. Aqui é para ir na massa, tem que ver, é para derreter tudo. Então ele tem que ser, posso escrever em barra ou gotas, tá? Porque, por exemplo, Calibô vem em gotinhas, então se eu pôr só em barra, a pessoa talvez não ache a gente fique muito específico. Aqui, como não é para fazer as raspas, então pode ser qualquer um dos dois. Farinha de trigo, manteiga sem sal, a gente vai puxar aqui para baixo. Os ovos, 1.600, então a gente vai, lembra de fazer 1.600, vou dividir por 50, cada ovo faz 50, são 32 ovos. Vamos por aí, vamos considerar uns 35 ovos, tá, para essa receita. Considerando aí a margem de erro, vamos considerar uns 10% às vezes a mais do ovo, né? Açúcar, creme de leite fresco a gente vai trazer aqui para baixo. Gramas. A fava de baunilha. A fava de baunilha, aqui saiu errado, mas já vou até arrumar ali, para ter mais cuidado. Fala 1/4, ele multiplicou, na verdade, 250 por 5, por isso que deu 1.250. Mas na verdade aqui seria 1/4, seria vezes 5, a gente usaria uma fava mais 1/4. Tem como eu comprar uma fava mais 1/4? Não, então aqui neste caso específico da fava, eu poderia colocar 2 unidades, tá? Gema. Gema é uma outra questão. Consigo comprar gema? Até consigo, a não ser que se eu tivesse escrito gemas pasteurizadas, tudo bem deixar 200 gramas, porque eu vendo a gema por pasteurizada ou claro pasteurizada por litro. Mas vamos dizer que eu não consigo achar, eu quero comprar o ovo mesmo. Aí a gente vai ter que fazer outro tipo de conta. Cada gema pesa em média 20 gramas. 200 dividido por 20 são 10. Então eu vou pôr o que? Que eu preciso de mais 12 ovos aqui. Eu não consigo comprar, né? Não vou escrever gemas, então eu vou escrever 12 unidades. Que veio os 12 ovos, eu vou ter a garantia que eu vou ter lá as 200 gramas de gema, tá? Leite, 500 ml. O açúcar demerara, se a gente olhar a receita lá,
ele pede no final para maçaricar açúcar em cima do creme brulee. Eu, particularmente, a Michelle foi uma indicação da docente Michelle de usar o açúcar demerara e realmente é muito melhor para fazer o creme brulee na hora de maçaricar, de fazer o brulee. Então, ele não fala a quantidade, ele só fala para jogar açúcar e maçaricar. Então, é aquela questão, eu vou ter que também colocar uma quantidade inicial até eu ter depois um histórico de quanto realmente que eu tenho usado para fazer. Por isso, mais uma vez, é importante toda aula prática anotar tudo que é feito, como que é feito, para a gente não esquecer disso. Ó, apareceu mais uma coisinha aqui que eu queria falar para vocês, do xarope. A receita do bolo fala xarope 30B, né? Que é o xarope que a gente usa para umedecer bolo, tá? Não tem a receita desse xarope, mas é açúcar e água. Tem uma outra receita que vai água também que eu esqueci qual é. Eu não coloquei água aqui, tá? Que água é um negócio que você compra. A água a gente pode utilizar. A não sei que você queira usar água filtrada, que você tem que comprar, tá? Mas nesse caso o xarope, eu vou utilizar açúcar nele. Então eu vou colocar açúcar refinado por 1 quilo. Estou chutando um valor mais alto também para garantir que eu vou ter para fazer, tá? O que eu vou fazer agora? Eu não posso mandar a lista desse jeito, repetindo várias vezes açúcar refinado, né? Então, porque imagina, se eu vou comprar, às vezes a soma deles vai dar uma quantidade. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Fazer uma aqui, açúcar demerara impalpável. O açúcar refinado, olha aqui, ó. Cada receita precisava de um tantinho diferente. Se eu mostrar aqui, eu vou ver que eu vou precisar no final de 3,50 kg, tá? Então eu vou por aqui, azar, né? De precisar de 3,50 kg, vai ter que comprar 4 kg. Mas aqui, como eu falei, às vezes você tem uma sobra em casa, um pouquinho lá, você pode comprar só 3 kg, né? Então, ó, então junta aí todos, o açúcar deu 3,50 kg. Aguardente só tem uma vez, amido de milho também só uma, cacau também. Aqui, ó, olha que na segunda vez eu não troquei. Então aqui, ó, o cacau em pó eu vou precisar de 375. Canela em pó é o chocolate 50% em barra, em gotas, essência de baunilha, 10 ml. Aí farinha de trigo, ó, tem uma repetição aqui de farinha de trigo. Então vou somar tudo. Deu 1.750. 1.750. Então vou comprar 2 quilos. Tá? Imagina, você já chega no lugar que você tem que comprar já com tudo pronto. 2 unidades de fava, fermento químico, leite, ó. 1.250. Precisa anotar que precisa comprar 2 litros se vende em litro? Não. Vai que eu tenho uma sobrinha em casa, às vezes algum lugar vende de uma outra forma, então tem que deixar desse jeito. Noz moscada aqui eu teria que ter escrito, por exemplo, se eu quero ela inteira ou se eu quero ralada. Eu quero ralada ela. Tá? Um ouro 100 ml, o sal 6 gramas. Vou tirar aqui, né? E uva passa, ok? Então eu juntei tudo, fiz uma única lista para fazer várias produções. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Até porque se eu vou num lugar, às vezes vou ligar para fazer uma entrega. Eu já chego e já peço o tanto que eu preciso. Então, vou precisar de 65 unidades de ovo, tá? Aqui, e a mesma coisa aqui do creme de leite fresco e da manteiga. Eu vou juntar tudo. Então, vou precisar de 2.700. E de manteiga eu vou precisar de 1.595. O que é interessante a gente às vezes parar e analisar aqui? Se eu vou fazer a compra depois, lógico que vai ter talvez alguém que faça só a compra numa empresa maior ou não. A pessoa tem poder de escolha na hora de fazer isso, na hora que você junta tudo. De repente, se usa muita manteiga, às vezes compensa comprar uma barra de 5 quilos que sai mais barato do que ficar comprando aqueles potinhos de 200 gramas, tá? Então é importante essas análises que a gente tem que fazer. Por isso que é importante esse detalhamento na lista de compra, tá?
Esse agendamento aqui não é necessário neste momento. Uma vez que vocês forem fazer a lista de compra lá no Senac, eu vou detalhar melhor. Tá? Mas o objetivo, mesmo que não fosse no Excel, fosse manual, era que a lista chegasse o mais próximo disso. Tá? Sei que várias pessoas ficaram com dúvidas, mas o legal é isso, a gente gera dúvida, a hora que a gente olha a forma que tinha que ficar, é interessante porque aquilo reforça um pouco como que tinha que ser feita e ajuda nessa questão do estudo, tá? Depois também vou gravar mais um pouco falando a respeito do fluxo de compras, um pouquinho de como a gente define melhor os alimentos, tá bom? Nessa questão aqui da separação deles. Pessoal, qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Estou à disposição. Obrigado.